Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Foram algumas perguntas à parte, né? E algumas páginas do livro. Número 1. O Brasil é considerado o país que tem a maior população negra fora da África. Que evento da história do Brasil justifica esta afirmação? O tráfico de escravos de origem africana trazidos para o Brasil, para trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar e na mineração. Estes negros eles tiveram a sua mão de obra extremamente explorada e viviam em péssimas condições. 2. Por que preservar suas tradições era uma forma de resistência para os africanos escravizados? Porque preservar alguns dos vínculos e costumes de origem africana era uma maneira de essas pessoas resistirem àquela situação de opressão e violência e de preservarem sua identidade como seres humanos e cidadãos pertencentes a uma cultura. 3. Como o candomblé era praticado durante o período da escravidão? O culto era realizado às escondidas nas senzalas e, para disfarçar, passaram a associar seus deuses aos santos do catolicismo. Então, esses negros eles não podiam expressar, gente, de forma livre, né, seus cultos, sua religião, sua cultura. Eles tinham que professar aquilo que seus donos professassem também. 4. O que era a Carta de Alforria? A Carta de Alforria era um documento que, quando comprado, dava liberdade a um escravo. Esse documento ele era pago, né, em quantias altas para libertar aquelas pessoas que viviam em condição de escravidão. Correção das páginas 210, 211, 217, 218 e 229. Páginas 210 e 211. Na página 210, a gente tem uma imagem demonstrando um negro sendo castigado. Ele está aprisionado, né, está preso a uma estrutura e está sendo açoitado, está sendo chicoteado. E tem várias outras pessoas no entorno dele. Aí a nossa pergunta está falando o seguinte: o negro castigado é um homem livre? Justifique. Não, ele não era um homem livre. Pelo ano da pintura, conclui-se que a cena retratada se passa no período em que havia a escravidão de negros no Brasil. B. Quem são as pessoas deitadas? Provavelmente escravos que já foram castigados. E os negros no lado esquerdo? Provavelmente escravos que serão castigados. D. O que faz um soldado atrás dos negros à esquerda? Está vigiando para evitar fugas. Letra E. O castigo em praça pública tem caráter exemplar. Você saberia explicar a razão desse tipo de castigo em uma sociedade escravista como foi a brasileira? O castigo em praça pública era visto por todos e servia como forma de amedrontar os escravos que pretendiam fugir, rebelar-se ou reagir de algum modo à escravidão. Não havia reação com medo de receber o mesmo tipo de punição. Muitos escravos, gente, eles não evitavam, né? Eles não combatiam por medo das punições, por medo de serem maltratados, de serem açoitados. Então, eles acabavam aceitando a condição de escravos, né? Páginas 217 e 218. A imagem 1 representa o ministro da Educação anunciando uma reparação histórica aos afrodescendentes no Brasil. De acordo com as outras imagens, quais foram os erros cometidos contra essa parcela da população durante a história do país? A imagem 1 é essa. Tem o ministro da Educação, a família assistindo, né, ao programa. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou em setembro de 2012 uma política de cotas para negros, pardos e índios nas universidades federais. Em suas palavras, a iniciativa é uma reparação histórica do Estado brasileiro para com os afrodescendentes
e indígenas do país. De acordo com as outras imagens, quais foram os erros cometidos contra essa parcela da população durante a história do país? A escravidão, conforme demonstrado na imagem 6. Além disso, a ausência de políticas de integração do negro à sociedade após a abolição da escravidão, conforme demonstrado na imagem. 2. Segundo a imagem 4, qual foi a mudança registrada em 2010? A imagem 4 é esta, é um gráfico, né? As barras laranjas corresponde à população branca e a barra azul corresponde à população negra. População brasileira segundo a raça. A gente percebe que a população negra, ela aumentou muito, cresceu, né? Então, aquelas pessoas negras começaram a assumir, né, a sua raça enquanto negras também. O número de negros superou o de brancos na sociedade brasileira. Na Constituição Brasileira de 1988, o racismo tornou-se crime. Algumas medidas foram adotadas pelo governo que, pressionado por grande parte da sociedade, vem promovendo políticas como a reserva de cotas estudantis nos ensinos médio e superior nas instituições federais. Para afirmar a cultura afrodescendente e preservar estes valores, foi criada uma Lei Federal 10.639, que determina que a história e a cultura afro-brasileira sejam estudadas em todas as escolas brasileiras, sejam públicas ou privadas. 3. Quais eram as qualidades do escravo fugitivo descritas no cartaz da imagem 6? A imagem 6 é esta, traz algumas características, né, falando como que era essa pessoa. Então, nós vamos ver aqui quais eram as qualidades. Sabe cozinhar e trabalhar de encadernador. Encadernador é quem encaderna livros, tá, gente? E entende de plantações da roça. 4. No cartaz se afirma que uma das características do escravo fugitivo é ser mal encarado. Segundo a definição do dicionário Aurélio, mal encarado é aquele que revela pela aparência má índole, maus instintos, mau caráter. Ao divulgar essa descrição do escravo, o proprietário ou a pessoa que produziu o cartaz pressupõe que quem encontrar o fugitivo terá a mesma impressão a respeito de sua aparência. Em sua opinião, uma pessoa pode julgar a outra pela aparência? Justifique. É sua opinião, tá? Cada um de vocês vai escrever qual é a opinião que vocês têm. Aqui eu vou trazer um texto apenas para servir como reflexão ou como orientação. Quando há este julgamento pela aparência, estabelece uma forma de preconceito. É um julgamento considerado uma pessoa ruim por sua aparência. Então, é um julgamento, né? Você considerar uma pessoa ruim só pela aparência dela. Você nem conhece a pessoa, né? Qualquer forma de preconceito é prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática e igualitária. Mesmo tendo de superar grandes obstáculos, muitos negros obtiveram sucesso. Além de Gilberto Gil, da imagem 2, cite outros negros, famosos ou não, que você conhece e que tiveram ou têm carreira profissional bem-sucedida. Como vocês viram, né, gente, como Gilberto Freire, vocês podem citar outras pessoas, pessoas podem ser pessoas próximas de vocês, podem ser pessoas famosas que vocês conhecem. Eu vou trazer aqui apenas algumas pessoas famosas como dicas para vocês. Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, Nelson Mandela, Milton Nascimento, né? Milton Santos, Pelé. Tem várias pessoas que se destacaram, né? Que conseguiram sucesso na vida. Gilberto Gil é um artista com grande destaque no Brasil e no exterior. Sua arte reflete muito da cultura afro-brasileira. Gilberto Gil ele é ex-ministro da Cultura, cantor e compositor brasileiro. 6. Atualmente, muitos brasileiros têm orgulho de ser negros.
Escreva no caderno um texto explicando por que isso vem ocorrendo. Também é uma resposta pessoal de vocês, tá? Eu trouxe aqui apenas uma ideia do que poderia ter sido o texto ou o começo desse texto. A maior parte da população brasileira é formada por pessoas que se autodeclaram negras. Se em outros momentos da história muitos preferiam esconder sua ascendência africana, felizmente a situação vem se modificando nos últimos anos. Atualmente é comum os brasileiros terem orgulho de ser negros. Página 229. Marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. No caso de frases falsas, reescreva-as de modo que fiquem historicamente corretas. São estas as frases, tá? A escravização dos negros pelos portugueses começou nas terras do Novo Mundo. Não. Como nós vimos, estes negros eles já eram escravizados na Europa. As terras do Novo Mundo, gente, é o continente americano, tá? Lembrem-se, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, no litoral nordestino, ele acreditou que tinha chegado em umas terras nunca habitadas. Então, eles consideraram aqui como Novo Mundo, novas terras, tá bom? Então, é F, por quê? A escravização pelos portugueses já acontecia na Europa antes da chamada descoberta do Novo Mundo. Então, essa já era uma prática comum pelos europeus. A Igreja defendia que indígenas fossem escravizados como os africanos. Falsa também. A Igreja ela queria catequizar os indígenas, queria educar os indígenas nos moldes europeus. A Igreja defendia para os índios a liberdade e a cristianização. O índio também realizava trabalhos considerados mais pesados. Sim, gente, os indígenas eles trabalhavam muito também, principalmente quando os primeiros portugueses chegaram aqui no território brasileiro. E a gente tem que lembrar que as bandeiras que eram realizadas, né, que eram as expedições, que eram realizadas por pessoas particulares, essas bandeiras aprisionavam índios, escravizavam esses indígenas e, em muitos casos também, vendia esses indígenas como escravos. Grande parcela de indígenas foram capturados e foram transformados em escravos destes bandeirantes. Os negros aceitaram de forma pacífica a escravidão a que foram submetidos durante o período colonial. Essa é uma afirmativa falsa, né? Nós vimos que houveram vários momentos de revolta, de resistência, nós vimos que houve a construção de quilombos, né, que eram locais de resistência desses negros, para negros fugidos, né, dos maus tratos. A preservação da cultura também era uma forma de resistência. Os negros não aceitaram de forma pacífica a escravidão a que foram submetidos durante o período colonial brasileiro. E, de fato, eles não aceitaram. Por que os negociantes portugueses de escravos tinham mais interesse na escravidão dos negros africanos que na dos indígenas? Os compradores de escravos no Brasil não iriam até a África buscá-los. Era necessário que o intermediário fizesse o serviço. Caso os indígenas continuassem sendo escravizados, seriam aprisionados no próprio território e a participação do comerciante português se tornaria desnecessária. Ou seja, lembra que nós estudamos? O tráfico de escravo tornou-se um comércio, né? Uma forma de enriquecimento das pessoas. Então, esses comerciantes que faziam tráfico de pessoas, o tráfico de escravos, se aproveitavam desse tipo de comércio para se enriquecerem. No caso dos indígenas aqui no Brasil, não tinha ninguém aqui para fazer a venda desses indígenas, né? Eles já estavam aqui. Então, eles seriam aprisionados aqui no próprio território. Finalizamos a correção, gente. Tem outras atividades do livro para vocês fazerem.
São as páginas 222, 225 e 226. Façam com bastante atenção, tá? É sobre conteúdo que nós já estudamos, tá bem? É só como complemento de informação, para fixar melhor o conteúdo, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.